Cara, legal. Esses critérios são vários. Mas em 2014, por que a norma trouxe? É do nada que ela trouxe a exigência de se enquadrar essas tubulações? Não. A comissão tripartite, junto com o Ministério do Trabalho, então, que vigorava, né, que cuidava de toda essa legislação, eles perceberam que alguns acidentes que estavam acontecendo e tirando vida de pessoas, inclusive, não eram do vaso de pressão, porque o vaso de pressão ele já tinha uma fiscalização, né? Ele já era enquadrado, ele já tinha uma fiscalização, então os vasos já estavam sendo mais protegidos. Mas eles perceberam que os acidentes estavam ocorrendo na tubulação. Então imagina que você tem ali um vaso de pressão que tem um fluido letal, como a amônia, por exemplo. Se vazar, ela pode vir a matar as pessoas que estão à volta ali. Então, um vaso de pressão de amônia, uma tubulação de amônia, o vaso não tinha vazamento, mas às vezes a tubulação tinha. E aí começaram a ver então a necessidade de colocar as tubulações também dentro da NR13, né? E na verdade existem sim, né, algumas tubulações que se enquadram e outras que não se enquadram. Como eu até mesmo falei, tubulação de água, por exemplo, eu tenho uma tubulação de água que é uma água que eu uso para refrigerar, para fazer uma troca térmica em algum processo. Ela é pressurizada, ela está interligada a um vaso de pressão, mas é água. A água não enquadra. Por quê? Porque a norma ela falou que somente os fluidos de classe A e B se enquadrariam na NR13. E a água não é, né, não se enquadra como fluidos A e B. Se eu não me engano, a água é fluido C. Então imagina que você tem C ou D, né? Imagina que você tem lá essas tubulações estão interligadas em vasos de pressão, mas também não vão se enquadrar. As tubulações que contêm a classe de fluido A e classe de fluido B, né, com base no subitem 13.5.1.1.1, que quem quiser dar uma olhada lá, é os itens que falam, né, trazem ali o que é essa classe de A, o que é classe B, classe de fluido C, ela traz, né, nesse item da norma 13.5.1.1.1. Ali fala que ela, além de ter classe de fluido A e B, ela precisa também estar ligada a um vaso de pressão ou uma caldeira. Esse é um outro requisito. Então nós podemos dizer que várias indústrias possuem, né, hoje essa classificação de tubulações de classe de fluido A e B que, sim, estão ligadas a vasos de pressão e a caldeiras. Agora, veja bem, é interessante que a maioria das indústrias possuem tubulações que se enquadram, mas existe uma grande porcentagem que não se enquadra. Não quer dizer que essas deixariam, né, de qualquer jeito. Minha tubulação não se enquadra na NR13, então não preciso fazer nada. Não é assim. Porque a própria norma NR13, quando fala sobre tubulação de vapor, por exemplo, ela deixa claro que o cliente ou o proprietário daquela tubulação, ele precisa sim cuidar daquela tubulação. Como que ele cuida de uma tubulação? Um plano de manutenção, plano de inspeção e aplicar esse plano. Eu vou fazer então uma inspeção visual, dimensional e medição de espessura a cada 3 anos, a cada 5 anos nessa tubulação de vapor? É importante isso? Claro que sim. Assim como as tubulações que se enquadram na NR13, as tubulações de vapor, de água pressurizada, também trabalham com pressão. Também precisam ter um cálculo, né, de espessura mínima para suportar aquela demanda de pressão. E caso isso venha a romper, venha a vazar, pode também prejudicar tanto o andamento da empresa, né, como também o risco de vida para as pessoas. A norma fala, por exemplo, que eles devem estar ligados a um vaso categorizado, ok? Olha que interessante isso. Quando a norma trouxe essa adequação em 2014, né, quando ela trouxe as tubulações para dentro da exigência da norma, o texto da norma era diferente. Ele falava que as tubulações deviam estar interligadas a vasos de pressão. Isso deu um entendimento errado. Porque se eu uso a palavra interligados, dá a impressão que é nas duas pontas, né? Imagina que eu tenho um vaso de pressão aqui e eu tenho outro aqui. Eu preciso ter essa situação de 2 vasos interligando as duas pontas da tubulação. E aí veio a perguntas respondidas, né, as perguntas respondidas da própria comissão tripartite respondendo que não, que onde você lê interligadas, você substitui por ligada. E aí ligada seria o quê? Uma tubulação apenas. Então imagina que hoje, se você
for num cliente seu, tubulação, classe de fluido A ou B, vaso de pressão categorizado, e uma ponta ligada no vaso e a outra, por exemplo, numa bomba que vai levar para um tanque que não é categorizado como vaso, já se enquadra aquela tubulação. E a outra dúvida que é importante, que o pessoal até tem, né, de forma recorrente, é até onde, então? Se eu tenho uma tubulação que sai de um vaso de pressão, ali beleza, é o início dela. Até onde que eu vou enquadrar? Até no final da pressão exercida pelo vaso. Então imagina que eu tenho uma pressão ali de 2 kg, eu saio com ela de 2 kg, com essa tubulação, esse fluido, e vai até uma bomba que vai bombear para um outro recipiente. Então seria até na bomba o local que eu vou categorizar. Porque da bomba para frente, né, eu tenho já um bombeamento, a pressão é diferente, você tem outras circunstâncias que não são mais atenuantes do vaso de pressão, mas sim da tubulação em si, e o processo é de bombeamento. Ah, então eu vou deixar aquele restante para lá? Não, eu preciso categorizar ele, né, como uma tubulação de alto risco. Porém, eu não vou aplicar NR13 nela. Eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um procedimento, gerar um plano de manutenção e inspeção e vou cuidar dela conforme a norma de fabricação. Mas no caso da tubulação, é isso. Classe de fluido A e B, interligada pelo menos uma ponta em um dos vasos de pressão categorizados. A maioria desses vasos de pressão são também de alto risco, né? Maiores riscos, inclusive, do que um compressor de ar, né? Porque tem uma classe de fluido já um pouco mais criteriosa, que é A e B. Então, a maioria desses equipamentos vão ser de categoria 1 ou 2, esses vasos, a maioria das vezes.